Condutor, fique ligado. Existem infrações que podem levar ao recolhimento da sua CNH. Com isso, você pode perder, ainda que temporariamente, o seu direito de dirigir. O Código de Trânsito Brasileiro prevê, para certas infrações, o recolhimento da CNH como medida administrativa. Essa medida somente será tomada perante aquelas situações em que o motorista não pode continuar dirigindo, seja porque ele não apresenta condições para isso, ou porque o veículo oferece algum risco ou irregularidade que não pode ser sanado no local. Exemplos de infrações que causam o recolhimento da CNH são dirigir com a habilitação cassada ou suspensa, dirigir com a carteira vencida há mais de 30 dias, dirigir sob o efeito de álcool e recusar o bafômetro. É preciso ter cuidado para não confundir o recolhimento da habilitação com as penalidades de suspensão e cassação. A principal diferença entre essas medidas é que, ao ter a CNH recolhida pelo agente, o condutor pode recuperá-la em poucos dias. Ainda assim, uma não exclui a aplicação da outra. A lei seca é um exemplo de infração que causa a suspensão da CNH e também o recolhimento da habilitação, se atestado, na fiscalização, que o condutor está sob efeito de álcool, ele terá a sua habilitação recolhida e um processo de suspensão será aberto. Porém, no dia seguinte, ele poderá recuperar o seu documento e utilizar o documento enquanto o processo corre. Diferente do recolhimento, que é uma medida imediata, o condutor só poderá ter a carteira suspensa ou cassada após o vencimento do prazo para a sua defesa, ou se ele recorreu da penalidade e não obteve sucesso ao longo das 3 etapas do processo administrativo. Com a possibilidade de portar a CNH na tela do celular, por meio do aplicativo CDT, muitos condutores têm dúvidas sobre como ocorre o recolhimento da habilitação quando o motorista não apresenta o documento impresso. Nesse caso, não há como recolher a CNH digital, uma vez que isso implicaria em recolher o celular do condutor. Assim, o agente apenas irá certificar, no campo de observações do auto de infração, que não realizou o recolhimento da carteira por ela ter sido apresentada eletronicamente. Depois de ter a CNH recolhida em uma blitz, o condutor penalizado precisa comparecer ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação para recuperar o documento. Esse procedimento pode ser realizado logo no primeiro dia útil após o cometimento da infração. No caso da lei seca, o motorista ficará com a CNH retida até que comprove não estar mais sob o efeito do álcool, ou seja, precisará apresentar-se ao posto do órgão e obter resultado negativo em novo teste do bafômetro para ter o documento liberado. O condutor precisa comparecer para a retirada da habilitação em um prazo máximo de 5 dias a partir do registro da infração, portando um documento de identidade. Caso ele não compareça nesse período, a CNH será encaminhada ao DETRAN em que ela estiver registrada e esse será o novo local em que o motorista deverá recuperar o documento.